Boa tarde, pessoal. Eu queria começar pedindo para vocês fecharem os olhos por um segundo e mentalizarem a palavra casa. Qual que é o sentimento, sensação que vem à cabeça de vocês? Normalmente a gente tem uma relação de conforto, de segurança. E daí, o ano passado, eu estava em Brasília e eu fui numa exposição de design gráfico e eu me deparei com essa ilustração e esse pequeno poema muito simples que diz: minha própria casa é minha jornada. Esse poeminha, ele foi escrito no século XVII por um dos maiores e mais importantes poetas japoneses, chamado Matsuo Bashō. Esse cara, ele era professor, ele vivia onde atualmente é a cidade de Tóquio, e depois de um certo tempo na vida dele, ele resolveu abrir mão das rodas literárias e dos círculos sociais da cidade e iniciou uma série de peregrinações pelo país. A sua obra, que é uma das mais importantes para o país, é muito reflexo dessas experiências e dessas vivências que ele teve durante esse tempo. Esse pequeno poema me impactou de uma forma muito grande, porque ele resumia em algumas poucas palavras o sentimento que eu estava sentindo naquele momento com relação ao meu próprio significado de casa. Porque há 18 meses, essa jornada tem sido a minha casa. Nos últimos 18 meses, eu vivi em 61 cidades e em 19 países. Nos últimos 18 meses, essa única mala tem sido a minha casa. Nos últimos 18 meses, essas têm sido apenas algumas das 104 casas que eu vivi. Então, eu pergunto para vocês, o que muda no significado e no sentimento da palavra casa, depois de, num curto espaço de tempo, ter vivido em mais de 100 casas diferentes? O que acontece quando você desconstrói essa noção tão sólida e tão forte e tão emocional que a gente tem na vida? Será que, como diz a música, a casa é um sentimento que a gente leva para qualquer lugar que a gente vai? Bem, preciso dizer que, antes desses 18 meses, até o início do ano passado, eu, provavelmente, como a maioria de vocês aqui, eu morava numa casa. Eu morava no Rio de Janeiro, num apartamento, com meu marido, cheio de móveis, cheio de objetos, e éramos muito felizes lá. Nós já havíamos um tempo transformando as nossas relações profissionais. Nós temos backgrounds completamente diferentes. Eu fui, durante muito tempo, professora universitária, era uma funcionária pública, e ele tinha uma agência de comunicação. Nós, então, resolvemos trabalhar juntos, viramos sócios, criamos uma coisa que não existia, que é uma consultoria com foco no mercado de entretenimento, e nós já estávamos trabalhando juntos no Rio, nesse apartamento, em casa, a maior parte do tempo de home office. A gente queria viajar mais, a gente queria passar um tempo aqui em São Paulo, a gente queria passar um tempo em São Francisco, por que não passar um tempo em Bangkok? Só que a conta não batia, né? Você viajar e você está pagando uma despesa de um aluguel, de um condomínio, numa cidade cara como o Rio de Janeiro. As duas coisas não tinham sentido. E a gente começou a pensar, faz sentido a gente estar aqui, vivendo da forma que a gente está vivendo? Isso está sendo bom para a gente, do ponto de vista pessoal, profissional, ou a gente está simplesmente repetindo um padrão que foi ensinado para a gente que era assim que tinha que ser? Nos nossos cursos e com os nossos clientes, a gente falava muito sobre criatividade, né? E é aquele tipo de coisa assim, é muito fácil você falar para o outro fazer, né? Então, que criatividade é algo que você pratica no dia a dia, que você tem que fazer diferente, que você tem que sair da zona de conforto, que você tem que se provocar. E, no final do dia, a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito, né? Porque todo mundo quer inovar, mas ninguém quer correr risco, não é verdade? Então, nós resolvemos correr risco. E aí, em março do ano passado, a gente vendeu e doou praticamente tudo que nós tínhamos. Alguns poucos objetos de valor muito emocional nós colocamos num pequeno depósito no Rio e passamos a viver, cada um de nós, com uma única mala. Esses 18 meses têm sido de grande reflexão para a gente, porque nós não fazíamos ideia, não só de questões práticas, do tipo, aonde que eu vou lavar minha roupa, mas de questões
reflexivas e filosóficas e importantes para a vida da gente, do tipo, o que está por trás de uma pergunta tão banal que normalmente a gente faz para as pessoas quando a gente acaba de conhecê-las? O que você faz? Onde você mora? Será que a gente está preparado para ouvir uma resposta diferente do padrão? Né? Então, eu falo que hoje, tudo que eu vou responder começa com uma história. Eu não consigo mais responder uma coisa porque eu não tenho um endereço. Eu não tenho uma profissão. Eu estou fazendo um monte de coisas e eu estou hoje nesse lugar. Né? Quando a gente começou esse movimento, as pessoas falavam, cara, ou vocês são loucos, ou vocês ganharam na Mega Sena, ou a vida de vocês é maravilhosa. Né? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Tem dores, tem delícias, e como qualquer escolha na vida. Não é melhor nem pior, mas é uma escolha consciente. Né? Então, eu falo que o que a gente está vivendo hoje é, na verdade, um grande experimento, que começaram-se com 3 meses e já viraram 18. Né? E é um experimento de quê? É um experimento de viver, trabalhar e nos relacionar no fluxo. E, repetindo, né, a palavra fluxo, aqui com um outro sentido que a gente deu. Porque, para a gente, na verdade, o que a gente está fazendo? E não é um sabático, não é férias, mas é uma tentativa de gerar dinheiro, ser produtivo, trabalhar, nos mantermos sãos e saudáveis no que a gente chama de fluxo. O fluxo, para a gente, é o movimento, é a inconstância, é o desconforto. Né? O fluxo, para a gente, é esse lugar que a gente transita, que a gente não sabe dizer se nós somos moradores, se somos turistas, se a gente está visitando, se a gente está trabalhando, se a gente está viajando. O fluxo, para a gente, é toda essa provocação de sair desse espaço binário que até então foi construído para nós. Né? Então, o fluxo é a gente se sentir confortável e não ter explicação sobre coisas que, teoricamente, a gente precisaria ter uma explicação. Mas é do tipo, vamos pensar sobre isso? O que você pensa sobre isso, na verdade, em vez de você vir com uma resposta padrão? O fluxo é esse espaço em que nós deixamos de ser sedentários e nos tornamos nômades. Né? E aí eu queria só abrir um parêntese para falar que, quando eu falo nômade, eu não estou falando de uma categoria de nomadismo compulsório. Né? Muitas pessoas são obrigadas a deixar suas casas, os lugares onde vivem, em função de conflitos, de mudanças climáticas. Eu estou falando aqui de uma outra categoria. E aí eu encontrei muita resposta para o que eu estava sentindo e no que eu estava vivendo, lendo esse livro do filósofo francês Michel Maffesoli, que o livro já tem um nome maravilhoso, né? Que é sobre nomadismo, vagabundagens pós-modernas. E aí, quando eu peguei o livro, eu falei, pô, o cara está falando que eu sou vagabunda, né? Que eu não quero trabalhar, e eu estou falando justamente o oposto, que esse é um espaço de produção também. E, quando ele fala de vagabundagem, ele está falando no sentido literal da palavra vagabundo, que é o que se movimenta, o andarilho, né? E não o sentido pejorativo que a gente entende aqui na língua portuguesa. Então, eu falei, poxa, esse cara está falando algo que está me tocando. Porque ele fala de um nomadismo não apenas fruto de uma necessidade, mas fruto de uma escolha, de um desejo e de uma inquietação. Né? E aí, ele vai muito mais além, que ele fala que essa necessidade ela é tão grande que você, muitas vezes, não consegue explicar. Então, quando o Caetano Veloso, maravilhosamente bem, né, coloca na música, você tem que saber que eu quero correr mundo, eu quero ir-me embora. Né? Ele está expressando, de uma forma metafórica, é claro, esse desejo pela mudança, né? Esse desejo pelo movimento, esse desejo de romper com uma regra pré-estabelecida, esse desejo de uma certa mudança. Mas, quando o Caetano fala que ele quer tacar fogo no apartamento, né, e ele quer ir embora, ele traz isso de uma metáfora muito forte. Ele quer ir embora de onde? Né? Ele quer ir embora para onde? Então, essa ânsia é por quê? Simplesmente não é uma pirraça de vou botar uma mochila nas costas e vou sair vagando pelo mundo. Né? Na verdade, historicamente, a humanidade ela foi domesticada. Né? Nós deixamos de ser nômades para nos tornar seres sedentários.
uma série de mudanças ali, principalmente na Europa, né, entre o século XV e o século XVIII, e no restante do mundo um pouco mais tardio, trouxeram mudanças muito drásticas na maneira como a gente vive, né? A gente deixou de ser, a gente, que eu digo humanidade, deixamos de viver no campo para viver na cidade. Passamos de uma economia agrária para uma economia industrializada. Esse período histórico, conhecido como modernidade, ele trancafiou as pessoas, né? Ele nos trancou em cidades, nos trancou em casas, nos trancou em fábricas, talvez em escolas, e nos trancou até em instituições sociais, como um casamento pré-definido. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo essas quebras, né? A gente está lidando com essas rupturas do sedentário, das ideias fixas que não mudam, das posições fixas, para um modo de vida nômade. E a ideia que eu gosto muito do nomadismo é sobre uma não fixação. E aí eu não estou falando apenas de uma não fixação de espaço, né? É uma não fixação de profissão. Hoje, você pode transitar entre diferentes trabalhos, você pode transitar entre diferentes empregos, você pode transitar em inúmeras possibilidades ao longo da vida. A gente fala, eu brinco que eu falo que profissão hoje não é ser, né? É estar, né? A gente está falando de uma não fixação de identidade, mais que nunca. O feminismo, por exemplo, está ensinando para mim, eu acredito que para muitas mulheres, que nós temos infinitas possibilidades de identidade para além daquela mãe, esposa, né? Hoje a gente pode fazer o que a gente quiser. Família, modelos não fixos de família, né? Inúmeras possibilidades de se relacionar, se amar, ter afeto, independente do modelo que ele tem. E uma não fixação de gênero, né? Então, a gente está quebrando com todos esses modelos fixos, sedentários, e nos tornando nômades, né? E aí eu faço, nesse momento eu coloquei essa foto, porque eu acho que muitos de vocês já devem estar desapontados com a minha fala, porque talvez vocês esperassem que eu fosse mostrar aqui um feed cheio de fotos lindas, de lugares exóticos, e contar para vocês como viajar o mundo e ganhar dinheiro, né? Não vai rolar, eu pus essa foto para ver se aliviava um pouquinho. Porque, na verdade, a viagem é só o como, né? O mais importante é o porquê. Por que eu não quero ter uma casa? Por que eu quero ser nômade? Porque eu quero criar rupturas, né? E ser nômade é romper, é criar rupturas. No nosso caso, a gente tinha uma ruptura muito grande para criar, que é a nossa ruptura de trabalho e nossa ruptura de casa, né? A gente queria ir além daquilo que a gente tinha naquele momento. Então, como que a gente fez essa ruptura? A nossa ruptura, o nosso nomadismo, ele tem a ver com desterritorializar. Isso, para nós, é o quê? É sair do nosso lugar de conforto, é sair do olho do furacão, sabe? E você conseguir enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Sair do nosso lugar, da nossa casa, da nossa cidade, nos permite olhar com o olhar de estrangeiro o tempo todo. Nós temos uma máxima que é, a gente chegou no lugar, começou a ficar confortável, começou a ficar gostoso, a gente já tem um café preferido, já conhece a caixa do supermercado, cara, está na hora de ir embora. Não dá, a gente não pode ficar aqui. A gente não pode se acostumar com esse lugar. Então, o nosso processo é de se movimentar. E quando eu falei lá no início que é um experimento, eu sou uma cientista, eu tenho uma formação de cientista, então eu vou estar sempre voltando nas minhas hipóteses para saber se esse experimento está funcionando ou não, né? Tem 18 meses que eu estou testando ele. E, do ponto de vista de trabalho, que é uma das coisas mais importantes para a gente, sair do nosso território nos permitiu conhecer outros territórios, e daí a gente teve que inventar coisas para transitar nesses territórios. Então, nós inventamos um curso itinerante. Então, no ano passado, nós moramos em todas essas cidades do Brasil, criamos um curso para empreendedores do entretenimento, profissionais do entretenimento, vivemos nessa cidade, nos conectamos com essas pessoas, aprendemos coisas de cada uma dessas realidades, e hoje nós somos uma rede de mais de 300 profissionais super ativos que se conversam o tempo todo, trocam trabalho, trocam informação, trocam saberes.
a gente precisou inventar coisas que também fizessem sentido dentro da lógica que a gente estava vivendo. Então, nós criamos um projeto de conteúdo e viagem, que é o que a gente acredita e que tem tudo a ver com a gente, de levar pessoas para Lisboa. Fizemos outro em Barcelona. Então, o nosso desafio é, o tempo todo, ter que inventar coisas, ideias, que façam sentido dentro do nosso fluxo, dentro da nossa lógica de movimento, porque é o nosso trabalho que tem que se adaptar a quem nós somos. E nós não somos nós que temos que adaptar a um trabalho. Uma outra coisa que a matéria-prima do nosso trabalho, eu falei que a gente trabalha com entretenimento, festival de música para a gente é muito importante. A matéria-prima de onde a gente vai pescar informação sobre cultura, comportamento, consumo, mercado. Sair do nosso território fixo nos permitiu conhecer mais de 40 festivais no último ano. E isso nos deu um background, uma robustez de formação de conteúdo para o que a gente pode oferecer para os nossos clientes e para os nossos alunos, de uma forma que a gente nunca teria se a gente ficasse em casa, pela internet, fazendo pesquisa. E, por fim, como eu falei que é um experimento de trabalhar e viver no fluxo, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu posso só afirmar que, para um casal, dormir em 104 camas diferentes durante 1 ano e meio é bastante saudável, tá? O ano passado, eu comecei a compartilhar essas reflexões de estar num lugar e estar em outro nas minhas redes sociais com essa hashtag que aprendo vivendo sem casa. E aí, vários amigos começaram a compartilhar, marcar outros amigos, falar que legal, que interessante. E aí, um dia, numa conversa de WhatsApp com a minha mãe, eu falei, mãe, por que essas pessoas estão tão interessadas na minha vida? Né? O que eu estou fazendo que é tão diferente da vida delas, que está despertando nelas esse interesse e essa vontade de ler essas pequenas reflexões? E ela falou assim para mim, você nos tira do nosso lugar comum. Você nos faz pensar em coisas e em possibilidades e ver as coisas do nosso dia a dia de uma forma que a gente nunca tinha visto. Você não faz pensar que é possível a gente ver as coisas de uma outra forma. Eu queria pedir para vocês fecharem o olho, de novo, por um segundo. E, se depois de tudo isso que eu falei, eu queria pedir para vocês pensarem nas infinitas possibilidades que a palavra casa pode ter daqui para frente para vocês. Muito obrigada.